Fala meus manos, Espiritismo dos Animes, hoje é dia de Demon Slayer e bora falar se os Onis irão espiar. O que eu vou comentar é só com base no anime, então se você não leu o mangá, pode ficar de boa que não tem spoiler. Expiação é a lei do retorno, a gente colhe o que a gente planta, nessa vida ou na próxima, ou seja, ação e reação. A intenção com que agimos, proferimos nossas palavras e ações é muito importante para o nosso progresso, porque isso anda junto com a lei do karma. Com isso em mente, a gente precisa separar dois tipos de Oni. Os Onis que se transformaram porque aceitaram e quiseram isso, daqueles que se transformaram por ter sido imposto isso a eles, tanto pelo Muzan quanto por outro Oni. Vamos pegar, por exemplo, os Onis aranhas. No caso do Rui, que era o Lua inferior número 5, que o Gil decapitou, e a irmã dele, que a Shinobu envenenou, e a mãe, que o Tanjiro decapitou. O Rui aceitou se transformar em Oni, então as vidas que ele tirou e o mal que ele fez para o próximo, responsabilidade dele, ele vai ter o seu débito de expiação por isso. E detalhe, ele só tinha a aparência infantil. Há muito tempo ele já estava como Oni. Mesmo novinho, quando o Muzan achou ele, o Rui podia ter dito não, pois ele tinha o livre-arbítrio, ainda que a consequência daquilo fosse ser transformado coercitivamente, ou se ele fosse morto pelo Muzan, mas aí a consequência seria outra. Com isso, o Rui ele vai passar bastante tempo no umbral por conta das vidas que ele atrapalhou a progredir e das que ele desviou, criando uma família contra a vontade do próximo. Eu já explico melhor o que é o umbral. A irmã e a mãe já é um pouco diferente. No caso delas, elas não queriam fazer parte daquela família. Elas foram pegas e transformadas contra a própria vontade e, próximo do momento de desencarne delas, deu para ver o arrependimento. Por conta das vidas que elas tiraram, porque elas tiveram que fazer aquilo, senão elas iam morrer. Elas terão débitos pelos caçadores de Oni que mataram e comeram, mas Deus, que é a mais pura bondade e justiça, por elas não terem escolha, a consequência não será igual à do Rui, porque não existe injustiça no reino de Deus. O débito não terá o mesmo peso, porque para o Criador, para a espiritualidade, a intenção é tudo. Elas fizeram o mal, mas por não terem escolhas. Então, ao invés de expiar igual o Rui, por exemplo, elas podem reencarnar no mundo primitivo, mais primitivo do que a Terra, ou igual à Terra, para se melhorarem na próxima vida e saudarem os débitos que elas contraíram, diferente do Rui e até mesmo do Muzan, que terão consequências bem mais penosas. Sobre o umbral, é o que se chama de inferno, mas é diferente do que a igreja pregou por muito tempo. Aquela coisa de sofrimento eterno no fogo não é bem assim. Tem, de fato, uma parte com lava, com vulcão, espírito vestido de demônio. Só que esse departamento do umbral é só para quem fez coisas muito pesadas, do tipo homicídio, suicídio, abusos materiais, como, por exemplo, gente que fez vídeo pornográfico, e principalmente político com crime proveniente de corrupção. Leiam o livro Céu e Inferno do Allan Kardec, ele fala muito bem sobre isso. Os Onis, eles estão encarnados. Todos eles eram humanos antes de se transformarem. Assim como a civilização do Tokyo Ghoul, pela lógica e o tamanho do universo, com certeza existe mundo ou dimensão em que há esse tipo de manipulação energética que transforma a matéria de um encarnado num ser bem mais primitivo. Coisa que no nosso mundo, nessa dimensão, só ocorre com o espírito desdobrado da matéria. Há 3 tipos de umbral. Umbral grosso, onde está a galera do governo oculto, como o Mago Negro, draconianos, cientista que faz chip para colocar na cabeça das pessoas, porque a tecnologia deles é bem mais avançada do que a nossa. O segundo umbral,
ou umbral médium, tá ali a galera que não necessariamente fez mal ao próximo. Ali tá mais quem abusou da matéria, como cigarro, bebida, e agora precisa passar um tempo ali para limpar o perispírito, que é a roupa do espírito. Também, de uma outra forma, a sua consciência arrasta você para onde você tem afinidade depois que você desencarna. Então você pode ficar num loop de sofrimento mental por ter afinidade, por exemplo, com a raiva, rancor, muito orgulho e egoísmo, por exemplo. Daí que vem o nome inferno, porque se passa tanto tempo nisso que parece um inferno, um sofrimento eterno que nós mesmos criamos. E por fim tem o umbral leve, que é onde estão as colônias espirituais, como aquela do filme Nosso Lar. Ou seja, umbral é apenas outra dimensão, subdividido em níveis. Um outro plano, que vamos de acordo com a nossa vibração. Um assassino e uma pessoa que buscou a prática do bem durante a vida e não apenas nos seus últimos momentos como encarnado, elas têm vibrações diferentes, não concorda? Então, o destino depois de desencarnar, pelo menos no começo, nesse caso, não vai ser igual para ambos. E se há uma pessoa que vai espiar bastante, é o Muzan. O Muzan é um cara muito ligado à matéria, igual o Orochimaru, que vive apenas em busca de algo para manter ele na matéria por mais tempo, e a motivação dele é apenas encontrar a flor do lírio da aranha azul. Enquanto isso, quem tiver que virar o Oni, ele vai transformar e ele não está nem aí. Claro que o plano espiritual pode e vai intervir enviando uns espíritos para encarnar numa roupagem mais parruda para frenar o que esse cara estava fazendo. Porque quanto mais torto o prego, mais forte tem que ser a martelada. Daí que servem os Hashiras. E a Nezuko? A Nezuko, como Oni, a mesma regra valeria para ela. Mas, como ela foi hipnotizada e mostrou que ela praticamente consegue se controlar, apesar de estar numa roupagem de Oni, ela não vai espiar porque ela não fez mal ao próximo, não necessariamente, porque você só colhe o que planta. E principalmente, estou dizendo isso por conta da vez que ela se descontrolou com a Daki e perdeu o controle, só que quando aconteceu aquilo, ela já estava protegendo o Tanjiro. Por isso que a intenção é tudo. Então, no caso da Nezuko, ela não tem como ela passar por expiação. Beleza, gente? Esse foi um vídeo mais curto. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos em Sirius.